nós estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte, pastor Luciano, pastor aqui da Igreja Vida Cristã de Natal. Nós vamos hoje dar continuidade àquilo que ministramos semana que passou, no domingo. Estamos ensinando o livro de Gálatas de uma forma expositiva. Estamos expondo o texto bíblico para vocês, lendo e expondo. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem que não era expositiva, a pessoa apenas estava tirando o texto do contexto. É impressionante, irmãos, como a gente corre o risco de não ficarmos com as escrituras, ficarmos flutuando e falando não o que o texto diz. Sabe, Deus não vai honrar aquilo que estiver fora do que a Bíblia diz. Ele não vai honrar, irmãos. E não pense que, porque aparentemente as coisas aqui na terra estão dando certo, entre aspas, é porque Deus está envolvido com aquilo. Não é assim, não é assim. Nós precisamos ler as Escrituras e pregar o que a Bíblia diz, exatamente o que o texto sagrado está dizendo, e que Deus nos ajude a mantermos essa firmeza em nome de Jesus. Amém, queridos? Então abre comigo em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6. Dá um ajuste lá, Eduardo, é espacial. Gálatas 3, a partir do versículo 6, diz assim, irmãos: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabendo, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar confiando em Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a iluminação ou o entendimento das Escrituras, Espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. O Senhor nos mostre a vontade, a sua vontade, entendendo, Senhor, os seus caminhos, o seu propósito, entendendo Jesus Cristo na palavra, entendendo a justificação pela fé, o Evangelho verdadeiro, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela clareza nas palavras e pelos ouvidos abertos, Pai. Aleluia. E a Ti seja glória, honra, louvor e adoração. Os que creem comigo, digam amém. Amém, irmãos. Irmãos, Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo. É uma carta que era para ser expressa, lida na região da Galácia. A região da Galácia era uma região onde o apóstolo Paulo e Barnabé montaram algumas igrejas. Na sua primeira viagem missionária, depois de Atos capítulo 13, é uma região onde tinha a cidade de Antioquia, Listra, Derbe e também Icônio. Era uma região, irmãos, onde os irmãos receberam muito bem a palavra, as igrejas estavam firmadas. Houve muita alegria quando o Evangelho chegou até lá. Agora, infelizmente, mais ou menos um ano após o apóstolo Paulo, por aí, ter aberto essas igrejas, fundado essas igrejas, começou-se então uma grande perseguição, uma grande discussão doutrinária vinda dos judeus. Os judeus que eram teologicamente chamados de judaizantes, que diziam que sim, Jesus até poderia ser Messias, mas o problema era que Jesus Cristo não era suficiente para esses judeus.
o sangue de Jesus na cruz do Calvário não era suficiente. Eles diziam que deveriam obedecer, quem tivesse Jesus e fosse seguir Jesus como suposto Messias, deveria também guardar a lei de Moisés. Para eles, deveria haver uma submissão ao calendário judaico, uma submissão à dieta judaica e uma submissão à circuncisão. Então para eles era assim: crer em Jesus, tudo bem, mas também tem que guardar a lei de Moisés. E guardar a lei de Moisés gira em torno dessas três coisas. E isso, irmãos, era uma aberração. O Evangelho não é assim. No Evangelho Jesus Cristo é suficiente. No Evangelho o sangue de Jesus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada além de Jesus Cristo e seu sangue para absolver as nossas vidas. Na verdade, Deus só nos aceita por Jesus Cristo. E é um atrevimento nós chegarmos diante de Deus sem Jesus. Ninguém pode chegar diante de Deus sem Jesus. Inclusive, somente através de Jesus é que nós podemos nos aproximar de Deus, porque a única oferta que Deus aceita é Jesus Cristo. Deus não aceita uma outra oferta. Ah, Senhor, eu vou apresentar diante de Ti o fruto do meu trabalho. Pois bem, Caim fez isso, Deus não o aceitou. Deus não aceitou o fruto do trabalho de Caim. Abel, por sua vez, pastor de ovelhas, apresentou animais a Deus, sangue, oferta de sangue, que representava Jesus Cristo no futuro, o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. E aí Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. Por que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? A oferta de Caim é uma oferta de sacrifício pessoal, no sentido de trabalho, plantei, colhi, vou dar a Deus. Deus não aceita. Ele, por sua vez, aceita a oferta de Abel. Abel, não plantei, não colhi, não fiz absolutamente nada. Um animal vai morrer por mim? Alguém vai morrer por mim? E por um lado, a oferta de Caim fala que eu fiz um esforço grande para me chegar a Deus. Por outro lado, a oferta de Abel diz: alguém fez um esforço por mim para que eu possa chegar a Deus e ser uma sombra de Cristo. Então era um absurdo o que os judeus estavam fazendo. Essa seita dos judaizantes, eles iam de cidade em cidade contra o apóstolo Paulo, irmãos, perseguindo, dizendo que Paulo ele era um mentiroso, que Paulo era um apóstolo de segunda categoria, dizendo que Paulo só queria pregar o evangelho para rico, dizendo que Paulo estava confuso, dizendo que Paulo era esquisito nas suas convicções, dizendo que Paulo pregava contra a lei de Moisés. Isso era uma grande mentira. E além de tudo isso, o pior, eles diziam que o que Paulo pregava era errado. E Paulo fica sabendo que os gálatas estavam acolhendo a mentira. Aí Paulo fica notoriamente aqui no livro de Gálatas, é notável, é claro que Paulo fica muito aborrecido. E ele começa a carta aos Gálatas, já entrando na doutrina, dizendo: olha, vocês precisam lembrar que Jesus Cristo foi quem se entregou pelos nossos pecados, e quem nos redimiu, e quem nos desarraigou desse mundo perverso. Só Jesus tira-nos desse mundo perverso. Só Jesus perdoa os pecados. Paulo já começa introduzindo a carta assim, em Gálatas 1. Em Gálatas 1, versículo 6, Paulo está impressionado. Ele diz assim: admira-me, estou admirado que vocês estão depressa. Foi mais ou menos assim, eu dei as costas, quando eu olhei, vocês já estavam enfeitiçados. Essa é a palavra que Paulo usa em Gálatas capítulo 3. Ele fala: quem vos enfeitiçou? Parecia um feitiço diabólico. Em algumas versões Paulo diz: quem fascinou vocês? Eu acabei de dar as costas, vocês já estão crendo em outra coisa, e não no Evangelho. Há uma tristeza no coração de Paulo, e ele está tratando esses assuntos de uma forma firme, e ele está corrigindo a doutrina. Gálatas é dividido em três partes. Gálatas 1 e 2, Paulo defende seu ministério, seu chamado apostólico, porque a ofensa era contra Paulo pessoalmente, que os judaizantes se levantavam. Gálatas 3 e 4, Paulo defende a doutrina, a palavra. Ele diz: olha, o evangelho é esse aqui. E em Gálatas 5 e 6, Paulo defende a vida no Espírito, que só o evangelho produz vida no Espírito. Lei não produz vida no Espírito. Lei gera pecado, lei condena, lei aponta erros. E Paulo mostra em Gálatas 5 e 6 que só a vida no Espírito, através da justificação pela fé, é que nós podemos viver uma vida correta diante de Deus. É onde Paulo faz a grande distinção. Carne, Paulo chama de obras. Espírito, Paulo chama de fruto.
Quem está na videira verdadeira tem fruto. Amém, irmãos? E é onde Paulo cita em Efésios e Gálatas capítulo 5 o fruto do Espírito, começando com amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo cita os frutos do Espírito. Nós estamos no capítulo 3, irmãos, onde Paulo abre mostrando que o que chega quando o Evangelho chega. O capítulo 3 de Paulo mostra o que o Evangelho traz. Chegou o Evangelho e chega. Paulo diz: quando o Evangelho chega, pela palavra da fé pregada, Paulo afirma que o Evangelho trouxe o Espírito Santo. Ninguém recebeu o Espírito Santo pelas obras da lei, mas eles receberam o Espírito Santo pela pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa. Segunda coisa que Paulo fala em Gálatas capítulo 3 é que quando o Evangelho chegou, através da pregação da palavra, chegaram milagres. O maior milagre é transformar pessoas erradas em santos, ímpios em filhos de Deus, pecadores miseráveis, afastados de Deus, em homens e mulheres cheios do seu Espírito, completamente absolvidas diante de Deus. Então ele mostra o que o Evangelho traz no capítulo 3, versículo 1 a 5. Tudo pela pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa no capítulo 3, versículo 6, irmãos, que nós começamos a ler, o exemplo de Abraão. Paulo diz assim: olha, é o caso de Abraão. Abraão, estamos em Gálatas 3, 6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo está citando Gênesis 15, quando Abraão crê em Deus, então ele é declarado justo, é imputado justo. Paulo fala, puxa o exemplo de Abraão, que é o patriarca, o primeiro patriarca dos israelitas, dizendo: vocês se lembram de Abraão? Abraão foi justificado porque Abraão creu, não porque Abraão fez, não porque Abraão guardou as obras da lei, porque naquele tempo nem lei de Moisés nós tínhamos. Naquele tempo nós tínhamos a lei impregnada no coração de todos aqueles que nasciam. Mas naquele tempo, irmãos, havia uma promessa de Deus dada a Abraão, e Paulo fala: Abraão creu, por isso Abraão foi justificado. E ele diz que, versículo 7, acompanha comigo, que todos os que creem como Abraão creu, são filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? O que nos faz filhos de Deus, que são chamados filhos de Abraão? O que? Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quantos creem em Jesus Cristo aqui? Pronto. Naquele momento você é feito filho de Deus. Aleluia. E vai crer em Jesus Cristo os que Deus chamou antes da fundação do mundo, predestinou, elegeu para serem santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, os predestinou. Estes são os quais irão crer. Sobre eles a fé opera, neles a fé opera. Você já pensou por que a fé opera em você e não opera no seu vizinho? Alguém já pensou sobre isso? Você já pensou a seguinte afirmação: mas espera aí, o Evangelho é tão claro, o amor de Deus é tão glorioso, por que o meu vizinho e minha familiar não crê? Você já pensou sobre isso? Talvez algo parecido com isso. Eu vou te dizer, é porque Deus escolheu você. Amém. E sabe por que o Evangelho é claro? Porque Deus abriu os seus olhos, senão também não seria claro. Nós enxergamos porque Deus abriu nossos olhos, nós vemos por causa da eleição, nós vemos porque as escamas foram tiradas, como Deus tirou as escamas, abrindo os olhos de Lídia em Filipos, irmãos. Assim Deus tirou nossas escamas e abriu os nossos olhos, como Ele fez isso com o apóstolo Paulo em Atos, quando ele estava a caminho de Damasco. Deus livrou Paulo e abriu seus olhos. Assim é conosco. É a mesma coisa, o mesmo poder que operou em Lázaro no túmulo, quando Jesus disse: Lázaro, venha para fora, é o poder que opera em nós, quando Jesus diz o nosso nome e nos leva a crer. O poder da ressurreição. Por isso você crê, meu irmão, minha irmã, é dom de Deus. Fé é dom de Deus. Ou glória, vou dizer de novo, fé é dom de Deus. Dom é presente, você nasce com aquilo. Quando? Quando você nasceu de novo. Deus lhe deu fé, é um dom, não é algo que você conquista,
é dom de Deus. Oh, aleluia! Nós cremos por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade. E ele está dizendo, irmãos, que é assim com Abraão, foi assim com Abraão, e nós somos filhos dessa fé que Abraão teve. Nós cremos como crente Abraão, por isso nós podemos ser chamados, segundo o apóstolo Paulo, de filhos de Abraão, segundo a fé. Filhos de Abraão, segundo a fé. Cremos como Abraão creu. O que Abraão creu? Creu em Deus. Creu que Deus ressuscita mortos. Aleluia, assim também nós. E Paulo começa a entrar agora na questão gentílica. Ele começa a dizer: não foi apenas para os judeus, mas Deus previu, Deus pré-anunciou, mais correto dizer isso, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Olha o versículo 8, vocês estão comigo, irmãos? Isso é mensagem expositiva. A gente lê o texto e vai expondo e pregando em cima e aplicando. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, quem? Nós, Brasil. 19 ou 18? 19 de fevereiro de 2020, Brasil, 20 horas e 35 minutos. Nós, gentios, cremos como o nosso pai Abraão creu. Depois de aproximadamente quase, nós estamos falando aí 3.500 anos. Já pensou? 3.500 anos depois, aqui está o povo nesta igreja, neste bairro, crendo como Abraão creu. Glória, aleluia. E lá em Abraão, Deus já estava pré-anunciando o Evangelho, versículo 8, parte B. Ele pré-anunciou o Evangelho, quando ele disse: Abraão, em ti, Abraão, serão benditas só os judeus? Só os israelitas? Só os que nascerem na Palestina? Não. Em ti, Abraão, serão benditos todos os povos e todas as famílias da terra. Aleluia. Por causa disso, irmãos, é que nós somos abençoados como crente de Abraão, versículo 9. De modo que os da fé são abençoados como crente de Abraão. Que cremos em Deus, somos abençoados como Abraão. Qual é a bênção de Abraão que pegou em nós? Justificação pela fé. É o assunto da carta. Não dá para pegar os textos de Abraão, de gado, filhos, esposa, terra, e tentar usar isso para sair dizendo que essa é a bênção de Abraão. Não é possível. Essa não é a bênção de Abraão. Aquilo era uma sombra da real bênção de Abraão, que era ser aceito por Deus pela fé. Essa é a bênção, irmãos. Nós somos aceitos por Deus pela fé, como Abraão foi. Então, do mesmo modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão, então o que Abraão tem, você tem. Peraí, pastor, mas Abraão tinha um monte de gado. Eu não tenho, mas não é essa a bênção, não é essa a bênção. A bênção é a justificação pela fé. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa é a bênção de Abraão, versículo 10. Agora ele começa a fazer um grande contraste. Lembra que o capítulo 3 e o capítulo 4 são capítulos doutrinários? Se são capítulos doutrinários, ele tem que entrar em doutrina e começa a jogar, fazer contrastes. Ele vai puxar o ensinamento distorcido dos judeus, dos judaizantes. Qual é o ensinamento distorcido? Provém da observância da lei. Então ele vai puxar a mentira e vai jogar a verdade, e vai contrastar. Olha, vocês estão achando que é pela lei? Isso aqui não resolve nada, é pela graça, mediante a fé, é a justiça da fé. Então ele começa a fazer um grande contraste nas colocações, a partir do versículo 10, olha só, irmão, ele diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ele já começa dando uma verdadeira pancada na doutrina falsa. Porque a conversa dos judaizantes tem que ser das obras da lei. Paulo disse: quem for das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ele não tem meia conversa, ele não tem, assim, não há em Paulo, assim, uma boa vizinhança, não há em Paulo uma camaradagem, não tem palavra amistosa.
não há nenhuma palavra amistosa aqui. Paulo já está indo direto ao assunto, já chamando todos aqueles que estão debaixo da lei de malditos. Já pensou que coisa séria? Por quê? Porque Paulo sabe o que a lei produz. A lei tem uma maldição, ele vai explicar. Olha o texto é claro, irmãos. O texto é claro, limpo como cristal. O texto é limpo, completamente claro, branco como a neve, irmãos. Olha como é limpo o texto, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Ele explica. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, qual é a maldição da lei? Ele explica aqui, o texto é claro. A maldição da lei, segundo Paulo, é não permanecer em todas. Essa é a maldição. Tiago, brilhantemente, Tiago 2,10 explica isso. Talvez até mais claro que Paulo. Você vê, Tiago, né? Que é tão criticado muitas vezes porque não pregava aparentemente justificação pela fé, mas isso é mentira. Tiago sempre pregou justificação pela fé. Mas olha o que Tiago diz em Tiago 2,10. Abrem comigo, irmãos. Tiago 2,10 é muito nítido. Deixa mais limpo ainda, irmãos. Se há alguma nuvem no entendimento, Tiago 2,10. Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 10, de uma forma brilhante, Tiago diz assim, ó. Ele diz, Tiago 2,10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, olha só, o problema está no todos de Paulo. Aí o Tiago explica o todos de Paulo. Tiago diz que quem tropeça em um só ponto é culpado, se torna culpado de todos. Isso é uma maldição, irmãos. Isso é uma maldição, você não consegue. Tudo bem, eu nunca adulterei, pastor, você pode dizer, mas você ambiciou coisas dos outros. Eu nunca matei, mas você desejou que não era seu. Pastor, mas eu nunca roubei, mas você não colocou Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento. Não tem jeito, a lei nos pega. A lei nos cerca. Martim Lutero diz: a lei nos tritura. Ela acaba com a gente. Não dá. A lei pega você e te parte em pedaços. Você não, Senhor, eu fiz. Aí vem a lei, não fez. Não, mas eu fiz, não fez. Eu fiz sim, olha aqui. Não é suficiente. Nós somos completamente triturados pela lei. A lei veio para mostrar o nosso erro. E olha a maldição da lei: se você não cumpre todos e erra apenas um, você é culpado de todos. Gente, isso é uma maldição. E Paulo diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Não é uma questão assim de eu conheço a lei, não tenho que viver. Eu conheço a lei, eu tenho que praticar. É muito difícil, muito complicado, muito complexo, irmãos. Porque o ser humano é pecador, ele não consegue, ele não tem a vida condição. Só uma pessoa andou nessa terra livremente. Só uma pessoa andou nessa terra absolutamente livre, com o seu arbítrio completamente livre, com o seu arbítrio completamente influenciado por Deus. Só um, o nome dele é Jesus Cristo. Ninguém andou nessa terra com o arbítrio livre. Todos têm o seu arbítrio escravo, por causa do pecado. Não dá. Essa é a maldição. Paulo começa no contraste. Os judeus estão dizendo que tem que guardar de Moisés, então segura essa daí, ó. Se não praticar tudo, está debaixo de maldição. Meu Deus, o que é isso? É isso que está escrito. Não se chega diante de Deus pelas obras da lei, você não vai ser aceito. É impressionante, irmão. Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, falando sobre essas coisas. Os judaizantes, eles conseguiram inventar uma sublei. O que é uma sublei? Sublei é algo inferior à lei. A lei é rígida, altamente santa, altamente correta, altamente perfeita. O judeu vai e cria uma lei inferior chamada sublei. Como funciona e funcionava a sublei para os judeus?
mais ou menos assim, como Moisés, como Davi. Davi não mata Urias, mas manda matar. Então, Davi dizia: não, eu não manchei meu sangue, minha mão com sangue. Como, Davi? Você colocou Urias na frente para ser assassinado? Como? Essa é uma sublei. Não, eu não adulterei. Mas fica desejando a mulher dos outros? Como não adulterou? Entendem? É uma sublei. São dois pontos. E tem vários pontos que os judeus tentavam viver. Por exemplo, judeu para não ajudar pai e mãe, o que eles faziam? Um ponto na prova. Tudo que você pode fazer. O que o judeu fazia para não ajudar pai e mãe? É oferta ao Senhor. O judeu dizia: não, peraí, isso aqui é oferta ao Senhor. É tudo para não honrar pai e mãe. Para não dar um real, naquele tempo não é real, é para dar um conto para o pai e para a mãe, para desprezar pai e mãe e para justificar seus erros. O que os judeus fizeram? Criaram uma sublei. Aí Jesus chega, chama a judeusada tudinha: vem cá. Senta. Sermão na montanha. Seus discípulos, judeus, a montanha cheia de gente. Aí Jesus começa a falar: bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Não está escrito na vossa lei? Está, eu porém vos digo. Eita, não está escrito na vossa lei? Está, eu porém vos digo. Jesus pega a sublei, rasga e coloca a lei no seu devido lugar. Qual é a lei? Qual é o lugar da lei? O lugar mais alto de santidade, o lugar mais alto de correção. Ou seja, quando Jesus termina o sermão na montanha, todo mundo fica com a cara no chão, todo mundo fica dizendo: o que vai ser de mim? Eu estou perdido. É isso mesmo, estão perdidos. Aí Jesus termina o sermão na montanha com um ensinamento espetacular. Ele diz em Mateus capítulo 7, sabe o que é? Quem ouviu tudo que eu disse e praticou é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora quem não ouviu, ou melhor, agora quem ouviu e não praticou, é igual ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, vai cair. Ele termina o sermão da montanha dizendo: vai todo mundo cair. Por quê? Porque a lei veio derrubar quem acha que está em pé. Estão entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Não dá, irmãos, para nos relacionarmos com Deus por obras da lei. Que bom que você veio hoje no culto, que bom que você ora, que bom que você vive em adoração a Deus, que bom que você canta suas músicas, que bom que você vive para o Senhor, amém, parabéns, glória a Jesus, mas isso não te justifica. Que bom que você está se esforçando para viver uma vida correta, aleluia, esse é o caminho, irmão, está certo, Jesus te ensinou isso, mas isso não te justifica. Você sempre vai ter que dizer: em nome de Jesus, eu estou aqui. Porque Deus não recebe ninguém a não ser através do Filho, Jesus Cristo. É isso que Paulo está defendendo. Então ele coloca os pontos doutrinários bem amarradinhos, mostrando: não tem jeito, certo? Certo. Para quê? Para dar o veredito final, versículo 11. Vai dar o veredito. Paulo está citando Romanos capítulo 4, capítulo 3, onde Romanos 3, 27 e 28, Paulo diz: concluímos, pois, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé. Ele está repetindo, olha como ele está dizendo isso, versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém significa ninguém mesmo, só Jesus é justificado diante de Deus. A palavra justificado significa aceito. A palavra justificado significa a forma como Deus aceita as pessoas. Então vamos ler desse jeito? Ninguém, é evidente que pela lei ninguém é aceito por Deus. Deus não aceita, amém? Qual o veredito? É impossível pela lei ser aceito por Deus. Sim, se não é pela lei, como é que eu faço? O justo viverá pela fé. Dá glória a Deus alguém? Se não é pela lei, o que é que eu faço? O justo viverá pela fé. Dá glória a Deus alguém? Se não é pela lei, o que é que eu faço? O justo viverá pela fé. É a fé em Jesus que me faz ter vida. Talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Mas é a fé em Jesus que me faz viver para Deus. O justo viverá pela fé. Ele
disse: creia e viva. Creia e viva. O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Eu disse o contraste: lei, condenação, triturado; fé, vida. Amém. Aleluia. Ele empresta a Abacuque. Como Paulo defende doutrina? Paulo defende doutrina pegando verdades do Velho Testamento. Paulo defende doutrina pegando as verdades escritas na Velha Aliança. Ele está citando Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde está escrito: o justo viverá pela sua fé. Ele empresta aquela revelação. Estão comigo, irmãos? Versículo 12, ele tem que insistir no assunto. Ele precisa insistir, porque a doutrina falsa era muito perniciosa e estava enganando muita gente. Aí ele insiste: olha, eu já disse que é evidente. Olha as palavras são fortes. Evidente, ninguém vai morrer, mata, não consegue praticar, é maldito. Ninguém será justificado. Por quê? De novo, versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Novamente, ele está triturando o ser humano. Sabe a lei? Ela não procede de fé. A lei procede de prática. Estão comigo, irmãos? Ela procede de prática. Tem que observar, tem que viver, tem que praticar. Por isso que é complicado você dizer: irmãos, nós temos que viver o Evangelho. É complicado isso, porque viver o que do Evangelho? O Evangelho é uma história. Como é que é? Viver o Evangelho? Viver o Evangelho, irmão. Cuidado, tem que viver o Evangelho. Peraí, o Evangelho é uma história. O Evangelho é uma boa notícia, é uma história que nos foi contada. Como é que é viver a história? Sim, é crendo em Jesus. Se você falar, temos que viver o Evangelho, você está dizendo que é crendo em Jesus, aí está certo. Agora, temos que viver o Evangelho, é o que? Não matar, não roubar, aí vai voltar para a lei. Crer em Jesus, isso é viver o Evangelho. Os irmãos estão aqui, irmãos? Aleluia. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Novamente, tritura o homem, porque o justo viverá pela fé. Versículo 13: Cristo, que é em quem nós cremos, nos resgatou da maldição da lei. Que maldição, irmãos? Que ele acabou de dizer, certo? E aí Paulo, de uma forma brilhante, entenda, irmão, só Paulo pode fazer isso, porque ele era o apóstolo. Os apóstolos do Cordeiro e Paulo podiam fazer o que ele está fazendo aqui. Por exemplo, pegar Abacuque 2,4 e dizer que Abacuque 2,4 está falando sobre justificação pela fé. Nós não poderíamos fazer isso, mas Paulo pode, porque Jesus apareceu a ele. Entendem a diferença? Outra coisa que nós não poderíamos fazer nunca é usar o versículo que Paulo está usando. Paulo está usando, irmãos, Deuteronômio. É impressionante. Paulo está usando Deuteronômio para explicar algo. Capítulo 21, versículo 23, ele está usando para explicar algo. Olha só, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Certo, até aqui entendemos que ele tomou a nossa maldição, morreu em nosso lugar, nos deu a sua vida. A maldição da lei pegou sobre Jesus, sim. Aí Paulo vai e dá uma de mestre, guiado pelo Espírito Santo. Ele cita Deuteronômio dizendo assim: porque lá está escrito o seguinte: olha, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo empresta um versículo do Velho Testamento que fala que quem for crucificado é maldito, e coloca na redenção, dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Em Israel, irmãos, segundo a lei de Moisés, segundo as regras que eram passadas, quando alguém morria e o cadáver dessa pessoa, olha só, quando alguém morria e o cadáver dessa pessoa era colocado pendurado em uma árvore, no madeiro, quem passasse olharia e dizia: só está aí porque foi amaldiçoado. Isso era o que dizia Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 23.
falava sobre estas coisas, está ali, então é amaldiçoado. Aí Paulo vem e diz assim: Cristo Jesus foi o homem pendurado no madeiro amaldiçoado em nosso lugar. Então, quando todos olharam para Jesus numa cruz, pendurado, lembraram do que? Deuteronômio. É amaldiçoado. A maldição estava sobre ele. Sim, irmãos, estava. Jesus foi feito maldição em nosso lugar, na cruz do Calvário. Aleluia. Vocês estão aqui, irmãos? Para que ele fez isso? Versículo 14, ele vai fazer o desfecho do contraste. Então, se por um lado a lei não consegue absolutamente nada nos tritura, por outro lado, a fé no que Jesus fez, olha o que ela produz. Olha que lindo, olha só, versículo 14. Para quê? Porque Jesus foi amaldiçoado na cruz do Calvário. Por que nós cremos em Jesus? Por que o justo viverá pela fé? Porque a regra não é a lei de Moisés? Por que nós não precisamos mais praticar a lei de Moisés para sermos aceitos? Por que não é mais para esses preceitos? Porque é a pergunta, é a seguinte a resposta: para que a bênção de Abraão, oh glória, ele está citando Abraão desde o início, para que a bênção de Abraão chegasse em 2020, no dia 19 de fevereiro, às 9 horas e 55 minutos, chegasse a mim e a você. Para que a bênção de Abraão chegasse. E a bênção de Abraão chegou, irmãos. Chegou e chegou com força. Não, glória a Deus, alguém aí? Chegou e chegou bonito, irmãos. A bênção de Abraão chegou aqui em nós, que somos os gentios. Chegasse ao Brasil, chegasse à minha vida, chegasse à sua vida, aleluia, através de quem? Leia o texto, através de quem? Em Cristo Jesus. Leia de novo, olha só, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Pela lei nós somos justificados da lei, pela lei morremos para a lei, olha só, porque pela lei morri para a lei. Quando Jesus é amaldiçoado, aleluia, nós estamos amaldiçoados, nós morremos com ele e levamos a sua morte. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, nós ressuscitamos com ele e levamos sua vida. Com glória, essa identificação com Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e a bênção chegou a nós, chegou à igreja, chegou a mim e a você. E aí, irmãos, ele vai falar qual é a bênção de Abraão de uma forma mais clara, bem mais claro agora. Vamos lá, versículo 14. Alguém pode ler em voz alta, por favor? De cada vez, todo mundo junto. O pessoal que está acompanhando pela internet não vai entender. Vocês queriam dizer, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aleluia, em Jesus Cristo, a fim de significa com o propósito de, o alvo era este, a meta era essa, o propósito era esse, oh glória, a fim de que recebêssemos, oh glória, recebêssemos. A lei tenta fazer, a graça recebe, a fé recebe, a fim de que recebêssemos pela fé, leia, o Espírito, letra maiúscula, prometido, oh glória. Qual é a bênção de Abraão? O Espírito prometido à igreja. Qual é a bênção de Abraão? O Espírito que foi prometido para Abraão, para os que creem em Cristo Jesus, chegou a mim e chegou a você. Louvado seja Deus. E esse Espírito, irmão e irmã, ele é chamado de penhor, garantia da herança. Aí eu vou encerrar agora, irmãos, falando sobre esse penhor, porque esse Espírito prometido precisa ser conhecido. O que ele veio fazer em nós? Muita coisa, mas uma das coisas mais importantes, irmãos, é a questão de penhor, é a questão de herança, de garantia. Efésios capítulo 1 fala sobre o Espírito Santo, que nós recebemos, irmãos, porque fomos abençoados com toda sorte de bênção, recebemos porque fomos escolhidos antes da fundação do mundo, recebemos porque somos santos e irrepreensíveis diante de Deus, recebemos porque Ele nos amou e nos predestinou para Ele, recebemos porque fomos adotados na família como filhos, recebemos porque Jesus derramou essa graça sobre nós,
de uma forma abundante, recebemos porque ouvimos o Evangelho da verdade, recebemos porque fomos predestinados segundo o conselho da sua vontade, recebemos pela fé esse Espírito prometido. Versículo 13, Efésios 1: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, glória, tendo nele também crido, fé, ele nos deu pelo Evangelho. Agora vem a bênção de Abraão: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa selou a propriedade de Deus. Hoje você é propriedade de Deus. O Espírito Santo da promessa selou sua vida, aleluia, o qual o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Até que momento? Até que hora? Por que ele está lá como penhor? Por que ele está lá como garantia? Penhor é garantia. A Bíblia diz: até ao resgate da sua propriedade, em louvor para a glória de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado, cutuca ele e diga assim: eu tenho dono. Fala, irmão, diga: eu tenho dono. Diga: eu sou de alguém. Aleluia. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. O texto diz: até ao resgate da sua propriedade. Nós temos o selo, temos o penhor, temos a garantia. Por quê? Porque a bênção de Abraão chegou na igreja em Cristo Jesus. Alguém está feliz com isso? Oh, glória, aleluia. Levanta as mãos, fica de pé e agradece ao soberano dos reis da terra. Exalta o Senhor, igreja cheia da graça, cheia da palavra, cheia do Espírito. Oh, glória, a igreja que não precisa de acrescentar nada na sua fé, para ser justificada no sentido de justiça própria, no sentido de seu desempenho, não precisa acrescentar mais nada. Essa igreja está justificada em Cristo Jesus, completamente abençoada. Ela tem a garantia, ela tem o penhor. Louvado seja Deus. Pai, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome na glória. Obrigado pela justificação pela fé, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo que nos recriou, que nos chamou dentre os mortos. Obrigado, meu Pai querido, graças te dou, Pai, porque isso não vem de nós, não vem das nossas obras, não vem do nosso desempenho, não vem de absolutamente nada que possamos fazer, Pai. Oh Deus, obrigado porque essa palavra é a verdade, nos libertou. Obrigado porque em Cristo Jesus nós somos seus filhos. Obrigado por essa bênção, Pai, que está guardada até o resgate da propriedade, Pai. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos fez a sua propriedade. Isso não vem de nós, é o dom do Senhor, não vem das nossas obras, Pai. Oh Pai, obrigado, nós te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus querido, amado da nossa alma, justiça nossa, Redentor meu, aleluia, rocha eterna, fortaleza inabalável, em Ti confiaremos sem temer nenhum mal, aleluia. Toda honra é devida, diadema de glória de Deus. Só o nome merece louvor, esse nome é Jesus. Jesus seja adorado, seja glorificado, seja exaltado. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente em nossos lábios. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor nos atraiu com laços de amor e de misericórdia. Pai querido, e essa verdade, Pai, produz o que ela foi designada para produzir, Pai. Fruto para a glória do Teu nome, aleluia. E aguardamos, Senhor, o resgate. Aguardamos o resgate da sua propriedade até a sua vinda, Jesus. Graças te damos, Pai. Graças nós te damos, Pai. Recebe glória, louvor e adoração, Senhor. Em nome de Jesus, amém, queridos irmãos. Podem assentar-se, irmãos amados. É isso que a palavra de Deus ensina, é isso que está na Bíblia Sagrada, é isso que nos abençoa, é exatamente isso que nos justifica, irmão. Jesus Cristo, o nosso lindo e maravilhoso Jesus. Nenhum de nós aqui, irmãos, podemos chegar diante de Deus por nossas obras.
Todos nós só chegamos através do Filho. E agora tem uma boa notícia para você. Aliás, eu estou trazendo boa notícia desde o início, né? A boa notícia é que quando você chega diante de Deus através de Jesus, você é muito bem-vindo. Eu disse, você é muito bem-vindo. Aleluia. A herança que está sobre Jesus está sobre você. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo agora. Você chega diante do Senhor. Senhor, não a nós, não a mim, não é da minha obra. O que eu vim fazer aqui por mim mesmo? Absolutamente nada. Mas você se chega. Como Paulo disse, vinde, venha com intrepidez e ousadia. Paulo diz, venha com intrepidez e ousadia, entre no Santo dos Santos. Se apresente diante do Senhor pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Se apresente diante do Senhor. Então hoje, diante do Senhor, nós somos chamados de amados. Diante do Senhor nós somos chamados de aceitos. E Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus só vai nos tratar segundo os nossos pecados se a gente for com lei. Claro, né? Você vai com lei? Você quer lei? Então vamos para a lei. Não é lei, não vai por lei, vai com graça. Vai pela fé em Jesus Cristo, vai através de outro. Então quando você chega diante do Senhor, você recebe um sorriso. A face do amor de Deus está virada para a igreja. Aleluia. A face da bondade de Deus está virada para mim e para você. A face do favor de Deus, aleluia, o favor de Deus está virado para nós. A bênção do Senhor está virada para nós. Irmãos, a Bíblia diz que nada pode acrescentá-la. Não há nenhum trabalho, nenhum esforço que pode trazer a bênção do Senhor, porque ela enriquece e não traz dores. Não há nenhum esforço que pode substituí-la. Nenhum esforço, nossa própria carne substitui a bênção do Senhor. Tudo vem do Pai, irmãos. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. E aí, irmãos, o que acontece? Como sempre acontece com todo mundo. Uma das coisas que os judeus diziam de Gálatas contra Paulo, os judaizantes, era o seguinte: tá vendo? Paulo disse que pode vir pecado. Irmãos, esta é uma perseguição, esta é uma acusação que aqueles que pregam o evangelho puro, o evangelho limpo, vão ter que sofrer. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Sempre vão dizer que nós estamos dizendo que pode fazer o que quiser hoje, que está liberado. Isso é uma mentira. Nós nunca dizemos isso, mas eu não vou deixar de falar a verdade porque tem gente me perseguindo. Não, eu não vou deixar de falar a verdade porque tem gente dizendo: não, o pastor Luciano agora liberou geral. Não. Nós precisamos pregar o evangelho puro. Amém. E a pureza do evangelho é essa. Amém? Nós vamos chegar no capítulo 5 e 6 que vai falar de fruto, certo, irmãos? Lá vai falar de fruto, amor, alegria, vai falar de vida. Você vai vivendo em Cristo Jesus, né? Nós não estamos falando que não tem essas coisas, mas a pureza do evangelho não pode ser tirada. É verdade. Em detrimento de gente que fica fiscalizando nossas obras. Em detrimento de gente que fica olhando para nós: tá vendo? Fez errado. Tá vendo? Fez errado. Tá vendo aquela igreja? Aquele povo? Tá vendo? Eu disse que eles não fazem nada. Eles agora estão com os braços cruzados. Tá vendo? Eles não têm mais obras. Não, irmãos. Nós temos obras, a Bíblia fala sobre isso, mas o evangelho puro tem que ser pregado. Paulo era acusado dessas coisas, mas não fica preocupado com isso. O fruto do Espírito, ele é gerado pela mensagem certa. Eu não posso pregar obra, porque obra vai gerar condenação. Obra da carne vai gerar condenação. Precisamos pregar o Espírito, certo, irmãos? Pregar a justificação pela fé, que vai gerar a vida do Espírito. É isso que a palavra de Deus nos ensina, tá? Então, irmãos, olha, desejo a vocês crescimento nessa palavra, crescimento nessa graça. Venha para o nosso curso. Segunda-feira nós estamos aqui aprendendo sobre isso. Nós estamos vendo, descobrindo Jesus na Bíblia, essas verdades de Jesus na Bíblia, puxando Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, em todo o Velho Testamento, em todo o Novo Testamento, puxando, trazendo, enchendo a nossa vida de fé, aleluia, e vivendo, irmãos, vivendo para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, amém, queridos? Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu quero agora te dar a oportunidade de ofertar, pegar parte da sua riqueza, entregar ao Senhor com alegria. A palavra ensina, irmãos, que Deus ama ao que dá com alegria, não com tristeza, nem por necessidade. Não, estou triste, forçado, não. É com alegria. Uma mensagem dessa gera pessoas gratas. Não tem jeito. Uma mensagem, irmãos, de lei vai gerar pessoas incomodadas, chateadas,
bravas, tem que ofertar, e resultado não dá nada. Uma mensagem dessa, de graça, gera pessoas como o da árvore. Qual é o nome dele? Zaqueu, né? O da árvore. Essa mensagem gera pessoas como Zaqueu, o da árvore, que vem e resolve se arrepender, porque Deus produz isso na vida dele. Vamos ficar firmes nisso? Vamos, irmãos? Aleluia. Então pega parte da sua riqueza. Não, eu vou cooperar, faço parte dessa palavra, creio nisso, vou cooperar para a glória do Senhor. Quem quiser, levanta a mão e vamos entregar o envelope. Você vai poder fazê-lo pela fé, em nome de Jesus Cristo.